Oi, gente, estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. E para me fazer a companhia nesta segunda-feira, dia 26 de abril, já chegando aqui ao fim do mês, eu tenho do meu lado o meu colega, o Natan Bretenbach, e também a minha colega Daniele Marek. Bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani, também. Bom dia, pessoal. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo também em casa. Começamos mais uma segunda-feira, mais uma semana. E a gente traz para vocês agora as informações do final de semana e também já que atualizando sobre o que acontece hoje durante o dia. Exatamente 8 horas e 38 minutos agora, e nós lembramos que você já pode participar aqui da nossa programação, deixando o seu recado, o seu comentário e também falando o que você está achando das notícias aqui da nossa programação. Bom, agora a gente começa falando de segurança, já tem a informação aqui no nosso site da Brigada Militar, informações da Brigada, que um indivíduo foi preso com maconha, crack e cocaína aqui em Erechim. Isso aconteceu entre a tarde e a noite de sábado, A Brigada Militar desencadeou mais uma etapa da Operação Avante em Erechim e realizou uma prisão, então, por tráfico de drogas. Por volta das 19 horas, as guarnições realizavam, então, o seu patrulhamento pela rua São Martinho, no bairro Cristo Rei, e avistaram um homem que saiu de um veículo estacionado carregando uma sacola. Foi realizada a abordagem do suspeito e, com ele, os policiais encontraram 20 porções de maconha, já fracionadas e prontas para venda. E também um tijolo da mesma droga Uma munição calibre 38, 2 porções de cocaína pesando cerca de 18 gramas, 2 porções de crack pesando 18 também e uma balança de precisão. O peso total da maconha apreendida foi de 758 gramas. Em um dos bolsos do abordado foi localizado R$292 em dinheiro e no veículo 5 aparelhos de telefone celular e um simulacro de pistola. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos na delegacia de pronto atendimento. Fica aí a atualização para você, ficar sabendo o que está acontecendo aqui em Erechim, as atuações aqui na nossa região, Natan. Muito bem, sempre importante aí a gente reconhecer o trabalho de todas as forças de segurança, seja Brigada Militar, Polícia Civil, enfim. Submarino desaparecido foi encontrado com 53 tripulantes mortos. Isso foi feito pelo anúncio por meio de autoridades lá da Indonésia. A gente acompanhava no fim de semana essa questão. O mundo todo estava apreensivo e infelizmente a gente teve essa notícia. Os destroços estavam localizados no fundo do mar, perto da ilha de Bali, segundo o chefe militar lá da Indonésia. As autoridades então anunciaram neste domingo que este submarino que estava desaparecido, com todos os 53 membros da tripulação a bordo, foram encontrados mortos e o submarino estava partido em 3 partes. Infelizmente, a gente sabia que até o sábado aí, o submarino tinha um estoque de 72 horas de oxigênio desde que ele afundou. E infelizmente acabou o oxigênio, ou seja, as vidas acabaram ficando aí à mercê, lá no fundo do mar da Indonésia. E, infelizmente, é algo que não nos atinge tanto, mas é algo curioso aí para o mundo. Informação também sobre questões de segurança. Nas últimas semanas a gente vem acompanhando o caso do menino Henry, que foi morto, o Brasil inteiro de alguma forma acabou se comovendo em relação a isso, e ontem a gente teve mais um relato desse caso, que foi a carta que a mãe do Henry então escreveu, sobre o depoimento dela, sobre o que ela achava em relação à relação do filho com o padrasto e também com ela. E na carta, que tem 29 páginas, ela destaca sobre o relacionamento que ela vinha tendo então com o Jairinho. E agora ela afirma que foi ameaçada pelo vereador e que foi ele quem entrou primeiro no quarto de Henry na noite do crime. Monique acusa Jairinho de ser um homem possessivo e descontrolado. Ela descreve uma rotina de ciúmes e violência ao lado do vereador e diz que foi ameaçada durante esses últimos meses. Monique e o vereador Jairo de Souza Santos são suspeitos do homicídio duplamente qualificado de Henry Borel, de 4 anos, filho de Monique. A primeira versão de Monique foi apresentada em depoimento à polícia 10 dias após a morte de Henry.
Foram 12 horas na delegacia, ela ainda tirou uma foto e foi embora de mãos dadas com o Jairinho. Esse caso, então, ele acaba, né, trazendo repercussão também aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, porque os crimes cometidos, então, em crianças, eles têm a tendência de serem mais agravantes até os 6 anos de idade. Então, a gente já tem umas pesquisas em relação à violência, o mapa da violência, que traz os dados em relação à violência infantil. E a gente vem acompanhando o caso, então, do Jairinho, né, que foi um caso que comoveu todo mundo por se tratar de uma criança, né, e por a gente também querer que elas acabem sendo asseguradas da sua própria vida dentro das suas casas, né, gente? É, uma triste notícia, né, mas que a gente segue acompanhando. A Thay tem outra informação a respeito do transporte público, isso? Isso. Gente, então, hoje de manhã, então, quem acordou para ir trabalhar já conseguiu sentir os efeitos dessa paralisação do transporte coletivo aqui em Erechim. E o que a gente percebeu é que tem, claro, a empresa manteve algumas rotas para pessoas para todas as pessoas, mas especialmente nos horários de quem vai trabalhar, né? Os de pico, né? Os de pico, digamos assim, 6, 7, 8 da manhã. Para voltar para casa também tem o horário das 11, meio-dia, mas tem poucos horários, né? Então, hoje, quem levantou para ir trabalhar já conseguiu sentir esses efeitos. Os ônibus, então, consequentemente, estão um pouco mais lotados, porque como não tem muitos horários, então o pessoal acaba tendo que pegar os mesmos ônibus, o que está deixando a população, assim, bem, digamos assim, irritada, né? Nesse sentido, assim, pelo menos o que eu acompanhei hoje de manhã, eu que uso o transporte coletivo para vir trabalhar, na parada as pessoas estavam, assim, bem... estavam reclamando, irritadas, né? Por causa da aglomeração, por causa da demora. É algo que a gente vê. Claro que aqui no Rio Grande do Sul, em Erechim especificamente, a gente não tem uma população muito grande, né? Que ultrapassa 100 mil habitantes. Claro que ultrapassa, mas, por exemplo, não é dobro, triplo, sei lá, enfim, em comparação a São Paulo, que está acontecendo isso. Sim. E os vereadores lá estão cobrando o governador de São Paulo sobre esse aspecto, né? Porque algo que na pandemia a gente vê o comércio fechado, todas as pessoas que precisam daquela atividade para levar seu sustento de cada dia e manter uma família, estão impedidos de trabalhar. Mas a gente vê o transporte público, ele está sobrecarregado e principalmente agora aqui em Erechim, a gente está observando isso também, com a redução nas linhas, nos itinerários, a gente observa uma maior concentração de pessoas em um mesmo veículo, e isso, em meio à pandemia, é uma bomba que vai estourar a qualquer momento. Então, a gente está... É claro que isso envolve um monte de coisa, né? A concessionária aqui de Erechim, que é a responsável, a empresa de transportes Gaurama, pelo transporte público do município, ela está em uma fase de reconsideração contratual, financeira, enfim... mas a gente tem que levar em conta, e aí fica a cargo do executivo também decidir esses rumos para o município, que a gente está em uma época de pandemia e esses casos obviamente vão aumentar se o transporte continuar desse jeito conforme está. E agora com essa data irrevogável, e isso mesmo dizia a nota da empresa de transportes Gaurama, que a data é irrevogável, ou seja, vai continuar sendo isso, mas como a Thay disse, mantiveram 60% ou 70% ainda incapazes, porque eles tiraram as linhas que não estavam dando lucro para a empresa, então reduziram os horários e aquelas que não... Porque muitas vezes, pensa só, eles vão para um bairro específico e aí muitas vezes vai 2, 3 pessoas apenas. E aquela linha, hoje, com o preço da gasolina, do pneu, tudo aumentando, isso a gente ouvia aqui também, o pessoal que veio aqui até o jornal e teve Bom Dia, os presidentes, eu conversei com o presidente da associação dos empregadores aí, dos empregados, melhor dizendo, do transporte rodoviário aqui da região do Alto Uruguai, e ele colocou essas questões, que os funcionários, ou seja, cobradores e motoristas da empresa de transportes Gaurama, estão recebendo salários em dia. Só que a empresa vem desde 2020, logo no início da pandemia, que teve uma redução de 70% aproximadamente nos horários, né, e na circulação de pessoas, de passageiros,
está enfrentando uma crise gigantesca, né? Só que o executivo tem que resolver, ou coloca, então... É claro que o prefeito Paulo Polezi, isso, em entrevista a mim e ao Rodrigo Finardi, ele mesmo destacou que não tem lógica colocar vans escolares fazer esse transporte coletivo, né? Até porque... Mas seria uma lógica, se a gente pensasse pelo outro lado, que a gente já vai falar agora, eu vou falar em seguida da volta às aulas, que o estado do Rio Grande do Sul, a cada dia, coloca uma liminar diferente, né? Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas os pais em casa, se a imprensa mesmo não está entendendo isso, imagina os pais. E falando sobre essa questão, né, que a Thay trazia sobre o transporte, né, a gente vê, assim como a Thay, eu também pego então, o transporte coletivo, e a gente vê que a aglomeração dentro dos ônibus é muito grande, né? A gente vê que, embora tenha o álcool gel, embora tenha, né, dentro do próprio transporte, tenha alguma forma da gente estar... Todos de máscara também. Isso, de estar querendo, de alguma forma, não fazer o contágio se propagar, mas a gente sabe que passando a mão no bastão, passando a mão nos bancos, então fica cada vez mais difícil a gente fazer com que o coronavírus ele acabe se estagnando, né, e acabe parando com essa questão da pandemia, né, tendo uma redução nos casos. E a gente via no próprio transporte hoje de manhã uma aglomeração muito grande, porque é o quê? Por exemplo, o bairro do Bela Vista, ele não tem mais ônibus que faça aquele trajeto. Então, o que acontece? O pessoal se desloca para as linhas do centro, que são as linhas da Avenida 7. Então, as linhas da Avenida 7, que têm maior concentração, que são as que mais têm, né, linhas de ônibus, pelo que a gente consta ali no site, elas acabam ficando cada vez mais grandes, então, a concentração de pessoas nos ônibus. Então, a gente sempre vai reforçando, né, a questão do uso da máscara, a questão do álcool gel, que é muito importante, né, e também a atenção aos horários de ônibus. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram se adaptar a isso, mas esses horários vocês encontram na plataforma ali do site da Gaurama, né, onde vocês conseguem ver os horários certos dos ônibus que saem do terminal e as rotas que eles acabam por fazer aqui na cidade. Mas ainda assim a gente tem que pensar também que o transporte público, ele tem que ser, né, ele tem que ser um direito garantido para o cidadão, ainda mais o cidadão trabalhador, né? A gente vê cidades maiores ali que tem a mobilidade urbana com um planejamento muito mais estruturado, por exemplo, São Paulo. São Paulo a gente fala que tá tendo problemas com os transportes públicos, mas lá eles têm metrô, lá eles têm ciclovia, lá eles têm outras formas de se mobilizar. Claro que esses meios para atender a população ainda não são necessários no formato em que estão sendo feitos, e durante a pandemia pior ainda, né? Exato, mas existem outras formas ainda que podem acabar sendo, né, bons para o pessoal que precisa depender de transporte coletivo, porque não. E a gente vê também que muitas pessoas acabam por não usar mais os carros, né, os carros próprios, né, mas acabam usando o transporte coletivo em relação ao preço absurdo que a gasolina está hoje, né. Então tem vários fatores que acabam fazendo com que isso propague ainda mais, né. E puxando só esse gancho, só para a gente terminar, já passo a palavra para a Tayane. Isso a gente vê no transporte coletivo aqui de Erechim, mas em nível estadual, a gente observa outra questão, que agora inclusive está no site da Gaúcha ZH, que diz o seguinte: a pandemia reduziu a menos da metade o movimento em rodoviárias aqui no Rio Grande do Sul. O sistema de linhas de longo curso transportou 31 milhões de passageiros em 2019. 31 milhões em 2019 de passageiros. O número caiu para 13 milhões em 2020. Então, a gente está observando que não apenas nessas empresas que são privadas, que fazem o transporte coletivo em Erechim, concessionárias como a empresa de transportes Gaurama, estão enfrentando dificuldades, mas também outras nas rodoviárias do Rio Grande do Sul, que abrange muitas empresas. Então, essa é uma situação que está pegando aos poucos e assim, é uma questão financeira que não é apenas o município, o prefeito, enfim, é uma questão que a gente observa nacional, né? Um prejuízo nacional referente ao transporte. Tayane. Isso, só acrescentando, né, que a gente estava falando da empresa de transportes Gaurama, até o que a Dani comentava, essa questão também que aumentou o preço da gasolina. A gente já acompanhava lá desde 2018, se eu não me engano, que aconteceu, né, que a empresa já estava com dificuldades. A gente tem uma informação aqui que já está também aqui no site da prefeitura, que é a respeito disso, né, que eles colocam: a empresa de transportes Gaurama apresentou ao município um desequilíbrio financeiro por meio de relatórios mensais que apontam uma redução de quase 50% do número de passageiros
aumento acima da média e também o aumento dos combustíveis e insumos. A concessão por meio do contrato administrativo prevê o reequilíbrio financeiro, como neste caso. E, diante disso, a empresa está ajuizando uma ação ordinária na busca do reequilíbrio e a Prefeitura de Erechim está auxiliando com informações técnicas necessárias. Então, partiu aí, então, para agilizar esse processo para a Justiça agora, né? Como vocês comentaram e a gente sabe, né? Não precisamos aí do transporte, temos poucas rotas, então o que nos resta, por enquanto, é aguardar para ver se isso realmente, por meio da Justiça, vai ser agilizado e a gente não fique sem esse transporte, né? Isso, assim como a água, como a energia elétrica, como tratamento de esgoto, o transporte coletivo é uma das obrigações do Executivo erechinense. Tem gente já participando, a Rosalie Abel manda bom dia, Helena Oman também, Janir Sutili, ele diz o seguinte, ó, bom dia, eu preciso saber se veio a vacina da Coronavac. Já a gente traz essa notícia, inclusive a Tayane tem essa informação, já pode responder então a Janir. Quem também nos acompanha é a Maria Camargo, que manda bom dia, e a Ivone Fátima, ela diz ótima semana a todos, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu lembro que você pode participar aqui do Café Bom Dia, ainda tem tempo. Você pode deixar o seu recado dizendo da cidade de onde você está nos vendo, que logo mais a gente faz os comentários. Você também pode estar dizendo para nós o que você está achando das notícias aqui, né? Dando sugestões, enfim. Se você faz o uso do transporte coletivo, como é que está, já pegou o ônibus hoje, enfim, conte para nós aí que a gente vai te atualizando. Vamos responder a Janira sobre a vacina da Coronavac. Ela pede aí se já chegou, né, aqui ao estado do Rio Grande do Sul, tá? Sim, a gente tem uma informação aqui que é uma informação de sexta-feira da Prefeitura, que foi publicado o seguinte, né? Conforme explica então a secretária de saúde aqui do município, como o município recebeu um quantitativo de somente 420 doses do imunizante da Coronavac, do Instituto Butantan para a segunda aplicação, o Comitê Covid definiu por unanimidade por imunizar as pessoas com a data da primeira aplicação na carteira de vacinação mais antiga. Importante destacar que, conforme regra técnica, o município não tem autonomia para ter reserva técnica de vacinas para a segunda dose. E aí tem uma fala aqui da secretária que diz o seguinte: temos cerca de 2.000 pessoas que já estão na data de receber a segunda dose e como o repasse do governo do estado é insuficiente para o público, essas 420 doses serão aplicadas por meio de agendamento. Desde essa manhã, no caso ela dizia, né, estamos entrando em contato por telefone com as pessoas e agendando a vacinação para amanhã, no caso que seria no sábado, né? Essa opção é no sentido de evitar que as pessoas se dirijam até a central de vacinação e não sejam imunizadas, devido ao número limitado de doses enviadas pelo governo do estado, ela explicou. Ainda, os integrantes do Comitê Covid ressaltaram que não existe nenhum estudo científico de que exista prejuízo imunológico se houver um atraso na aplicação da segunda dose. A nova técnica do Ministério da Saúde reforça que, mesmo com atraso, a segunda dose deve ser realizada. E vale destacar que a central segue imunizando, né, os idosos de primeira dose com 60 anos completos ou mais. Além da segunda dose das vacinas da Oxford, AstraZeneca e da Fiocruz. Desse imunizante, o município recebeu 1.710 doses para a primeira e segunda aplicação. E aí reforça ali onde que fica a central, né? Então, pelo que ela disse aqui, eles têm para vacinar, por enquanto, a primeira dose, né? Então, a segunda dose ainda, por enquanto, não está disponível por falta dessa vacina, né? E que, de acordo com a secretária de Saúde do Estado, não há, assim, uma comprovação científica de que se houver o atraso, porque tem que ter, na verdade, né? Tem que ter o mais intervalo. ou menos um mês de intervalo, pelo que a gente viu. E pelo que diz, então, a secretária de Saúde do Estado, não há problema. Vamos acompanhando. Muito bem, né? tá aí a Clisão Palhão, inclusive, que, me perdoe que não goste do serviço da Prefeitura, mas que presta um serviço de excelência aqui para o município. Eu estava acompanhando no sábado, nos outros dias da semana, que é a secretária ativa que vai, e ela estava na unidade de pronto atendimento, a UPA que fica próxima aqui ao jornal,
justamente acompanhando esse processo de vacinação. Algo que a gente observa que é um processo ativo de uma secretária que vai a campo. Isso é importante porque a comunidade se sente mais aconchegada, enfim, né, mais acolhida, também com as vacinas que vieram aqui ao estado, como a Tayane estava falando. Tem mais gente participando, a Ivone Fátima, né, eu já tinha mandado bom dia. O Cleverson Denis e o Martinho Severo. A gente tem uma outra questão, que essa sim é polêmica. Essa, inclusive, foi capa do Bom Dia aqui, ó, mas liminares do Estado que não param de sair. E essa é uma indecisão que afeta muitas pessoas, principalmente os pais e os estudantes ainda mais, que estão com uma carga, eu acho que psicológica dentro de casa e sem os estudos há quase um ano, que é assim... Claro que a gente tem um meio online, né, mas não salva muitos dos conteúdos, mas foi capa do Bom Dia, ó. Educação infantil, primeiro e segundo ano, fundamental, retornam em Erechim. E vai ao encontro a pergunta do Martinho, que ele diz o seguinte: bom dia, sobre as aulas, retornarão ou foi cancelada pela Justiça? Martinho, é o seguinte, no fim de semana, no sábado especificamente, o estado do Rio Grande do Sul acompanhou protesto, e isso na capital. Protesto onde? Na frente da casa da juíza por volta às aulas, tá? A Júris repudiou o vazamento de dados particulares da magistrada que manteve liminar impedindo o retorno das aulas presenciais. Isto está no Correio do Povo. Esta reportagem diz o seguinte: uma manifestação na tarde deste domingo, então, no bairro Auxiliador, em Porto Alegre, pedia a reabertura das escolas. O ato aconteceu em frente ao local onde mora a magistrada que proferiu a decisão suspendendo o retorno das aulas presenciais. No começo da tarde deste domingo, a primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre manteve como válida uma decisão liminar prévia, que suspendeu então as aulas aqui no estado, presenciais, né, durante a prevalência da bandeira preta no mapa do distanciamento controlado, mesmo com essas flexibilizações dos protocolos que a gente observa do Covid. Segurando cartazes e fazendo buzinar panelaços, batendo palmas e gritando por escolas, pais. Alguns, acompanhados até das crianças, demonstraram a indignação contra o despacho da juíza, a doutora Cristina Luiza Marquesan da Silva. Tá? A Brigada Militar foi acionada, enfim, foi uma movimentação, eu diria um protesto pacífico, né, de acordo com o que está aqui no site. E a gente tem essa indefinição. Por que indefinição? A indefinição quanto ao retorno das aulas presenciais nesta semana se dá a partir da sexta-feira, quando o governo emitiu um decreto criando a cogestão na educação. Aí vem uma outra notícia, esta agora atualizada, tá? O governo do Rio Grande do Sul informou que as aulas presenciais estão suspensas no estado, e essa decisão da Justiça sobre o tema deve ocorrer no final da tarde de hoje, segunda-feira. Tá? Então, a retomada das classes foi motivo até de protestos, como a gente estava comentando, isso lá em Porto Alegre. E no final da tarde desta segunda-feira, portanto hoje, a Justiça então deve decidir aí o rumo, né, sobre esse recurso do governo do estado pela retomada das aulas presenciais. A sessão de videoconferência está marcada para as 18 horas, que contará com a participação aí do Antônio Vinícius Amaro da Silveira, ele que é desembargador, que retirou da pauta virtual e antecipou o julgamento telepresencial do tema. É uma questão que, assim, ó, eu estava comentando até hoje de manhã com o Rodrigo Finardi, e isso são palavras do jornalista aqui, o editor-geral de jornalismo do jornal TV Bom Dia, o Rodrigo Finardi, que ele diz o seguinte: ele está em um grupo, né, do estado do Rio Grande do Sul, e isso é algo muito sério, porque essas liminares elas saem a todo momento, e isso acaba dificultando o repasse de informações à comunidade, porque a imprensa recebe uma coisa, a imprensa muitas vezes fica em dúvida. Se a imprensa está em dúvida, imagina os pais. Eu me coloco no lugar de pais, de mães, e fico observando assim, ó, deve ser uma dificuldade muito grande, né? Eu não sei para a Dani que cuida mais dessa questão, Dani, social. A gente tem dois... a gente sempre fala que a gente tem dois pesos e duas medidas, né? Por um lado, a gente vê, assim, que realmente as classes iniciais necessitam estar, não somente as classes iniciais, mas também toda a questão da educação voltando, né, às aulas presenciais. Mas, de alguma forma, a gente tem o outro lado da moeda também, que é a questão da saúde pública. Que a gente sabe que os profissionais ainda não foram vacinados,
que o que a gente tem que analisar é o seguinte: as escolas particulares, elas têm muito mais estrutura para receber os estudantes novamente em modelo presencial do que as escolas estaduais e até às vezes as escolas municipais. Então a gente tem dois padrões ali que são diferentes. Conversando com os professores do qual eu tenho mais contato, que são da rede pública e até mesmo da universidade, a gente vê que eles pedem que tenha pelo menos então a vacinação dos professores para que eles possam voltar assegurados para as salas de aulas. Porque o que acontece? Mas tem muitos professores que são novos, que conseguem, né, que caso peguem acabam né, saindo sem nenhuma lesão de alguma forma maior em relação ao coronavírus. Só que o que acontece? Esses professores, eles também têm família, eles também têm pais, eles também têm filhos, ou pessoas com alguma doença, né? Acabam como colesterol, essas diabetes, né? Então, a gente precisa também que tenha uma segurança a partir do governo do estado para que exista, então, uma vacinação dos professores. Porque aí sim a gente acaba saindo, então, desses 2 pesos e 2 medidas, e a gente consegue trazer para a sala de aula, assim, os alunos, os professores e os funcionários. Porque embora a gente tenha, né, a gente precise voltar às aulas, os professores também se sentem preocupados em relação a isso, né? Então, e você que é pai, você que é mãe, deixa o seu comentário aqui, você que conhece alguma família que, daqui a pouco os dois trabalham, né, os pais trabalham e a criança tem que ficar com uma avó, enfim. E diga se essa criança está aprendendo alguma coisa em casa, se você está conseguindo fazer alguma atividade, as atividades que muitas vezes vêm online, enfim, né? Deixa pra gente. E lembrando, né, Natan e Dani, para quem é daqui de Erechim e tem dúvida... Inclusive o Martinho disse sobre isso, as aulas em Erechim, né? Ele quer saber especificamente daqui. Então devido a essa decisão judicial, então, o retorno das aulas presenciais, então, escalonadas, que iria acontecer nesta segunda-feira para a educação infantil, primeiro e segundo anos do ensino fundamental, fica suspenso. Então, hoje não tem aula, né? Para algum pai que está com dúvida, né, a respeito das decisões, iria voltar, mas agora não vai mais voltar, então ficou suspenso aqui em Erechim, pelo menos, né? E agora a gente vai falar também de uma outra questão, gente, que é importante sempre falar, né? Que é a respeito do auxílio emergencial. Informação rapidamente aqui da Agência Brasil, que a partir de hoje, então, é pago para beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social número 6. Então, hoje, então, para quem tem o número final 6, já está começando a ser pago, né? A parcela varia de 150 a 375, dependendo do beneficiário. Gente, 9h04. Dani, você tem mais informações para nós? A gente só traz informação agora para finalizar, então, essa manhã de segunda-feira, em relação à busca por atendimentos psicológicos durante a pandemia. De agosto do ano passado até agora março desse ano, a gente viu um grande aumento de pessoas buscando, então, atendimento psicológico em relação à depressão, em relação à bipolaridade e algumas doenças, né, psicológicas que acabaram acontecendo nesses últimos tempos em relação à pandemia. Então, a gente sempre reforça isso, que os dados estão cada vez mais altos em relação a esse tipo de doença. E caso você sinta necessidade, procure um terapeuta, procure um psicólogo, né? Porque a gente sabe que depressão é uma doença que ela afeta muito a população brasileira. O Brasil, ele se encontra no ranking, ele está o 5º país com mais problemas causados, então, por depressão e problemas psicológicos. Então, você que vê a necessidade disso, que precisa, terapia ou até ajuda psicológica não é como existe esse estigma de buscar ajuda. É um direito e deve ser ter uma atenção maior em relação a isso. Então, a gente traz essa informação após a fala aqui em relação às aulas online, né? Então, toda essa pressão de estar em casa há muito tempo. Então, trazemos essa informação para vocês. 9h06. Eu me despeço por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira para vocês também. E que a gente se encontre amanhã a partir das 8h30 da manhã. Até lá! Perfeito. Quem também esteve nos acompanhando, a Jandira da Silva e o Martinho, diz obrigado, que o Deus da paz nos dê paciência e sabedoria. Estamos precisando, bela mensagem, só complementando o que a Dani estava falando, inclusive colocaste muito bem, Dani, essa tua fala, porque só em Erechim aumentou 30%, isso no mês passado, 30% o atendimento em clínicas psiquiátricas, né? Então, sem dúvida, é muito importante que as pessoas também tomem cuidado para não tomar muitos remédios, assim, sabe? Principalmente aqueles que são de tarja, porque muitas vezes as pessoas acabam se repassando as receitas, enfim, isso acaba gerando um prejuízo muito sério aí para a saúde.
Mas eu tenho uma frase, Dani, a respeito que não é minha, tá? Mas a respeito da depressão que eu gosto muito. A depressão muitas vezes não é aquela pessoa que está chorando nos cantos, é aquela pessoa que está do teu lado sorrindo. Então a gente tem que ficar alerta também a respeito disso. Obrigado para você que esteve nos acompanhando, me despeço também por aqui. Obrigado, Dani, obrigado, Thay, você de casa que esteve comentando, curtindo, compartilhando. E para finalizar, a gente tem o tempo, né, Thay? Isso, não vamos esquecer do tempo, né? Então, de acordo com a SOMAR Meteorologia, hoje, nesta segunda-feira, então, teremos o predomínio do sol apenas, com pouca variação de nuvens, né? Mínima de 10 graus, máxima de 21, não há previsão de chuva e, a princípio, nesta semana, tempo firme, mas seguimos acompanhando. Gente, então 9h07, também já vou me despedindo. Nós lembramos que amanhã estamos de volta a partir das 8h30 com mais informações e mais Café Bom Dia para você. Até amanhã.